Eu vou te dar 8 motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado. Mais de 11 mil vídeos sobre finanças. Mais de 6 horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça. Para você que é trader, aqui é o seu lugar. Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Hoje, como vocês estão acostumados a todos os meses a gente faz isso daqui, que é o Update Macroeconômico, um dos programas que vocês mais pedem, mais esperam e que mais tem viu aqui no nosso podcast. Então, já agradeço a vocês aqui por todo esse apoio, mas obviamente também quem faz parte aqui da mesa, porque sem as pessoas que estão aqui, claramente não teria o episódio. Já deixa seu like se você estiver assistindo agora, isso ajuda muito aqui a divulgar o programa, e mais do que isso, tá? Ajuda também a divulgar os outros vídeos aqui do canal da Genial, tem conteúdo todos os dias, tá? Aqui na minha tela também tem um QR Code para você abrir sua conta, e caso você queira também, o QR Code também aponta agora para a plataforma Genial Analisa. É só você pegar o seu celular, apontar aqui para a tela, vai direto para a plataforma, que você tem relatório de ações, renda fixa, fundo imobiliário e, obviamente, também de economia, macroeconomia aqui com o Zé e com o time dele, certo? Do meu lado, primeiro aqui, eu estou com o Eduardo Nishio. Tudo certo, Nishio? Tudo certo, boa noite, gente. Eduardo Nishio, para vocês que não conhecem, é o head aqui do Genial Analisa, o chefe dos analistas, se a gente puder colocar dessa maneira. Estamos aqui também com o Motinha, estrategista macro. Tudo certo, Motinha? Boa noite, é um prazer estar aqui com o Nishio, com o Zé, com você. É um prazer, vamos ver, vai ser interessante. Escutar o Zé sempre é uma sabedoria. Com certeza. Sempre uma... É verdade. Estamos aqui com o Zé. Tudo certo, Zé? Tudo bem, boa noite a todos, um prazer enorme estar aqui novamente, vamos tocar para frente. Boa, show de bola. Antes de fato aqui passar a palavra para o Zé para a gente começar esse bate-papo, só meio que falando aqui como que a gente tinha planejado fazer o programa, obviamente que ao longo aqui com as perguntas e com as conversas a gente pode mudar um pouco a trajetória, mas no começo a gente vai falar um pouquinho sobre mundo em geral, né, juros, inflação, e da metade para o final a gente vai tratar especialmente de Brasil, falando também da questão da tributação do petróleo, quais são os impactos, enfim, acompanhe aqui para você ter todas as informações. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, use aqui o chat também ao vivo para eu trazer a pergunta para eles aqui ao longo do programa. Certo? Então, Zé, acho que a bola está contigo. Se você quiser começar falando... Enfim, quer falar do quê? Estados Unidos primeiro? Eu vou falar um pouquinho sobre o cenário americano. Sobre o cenário internacional, de modo geral, acho que vale a pena. E aí a gente acho vai... que teve uma mudança importante aí no último mês. Começou há uns 2 meses atrás, mas foi se intensificando, que eu acho que vale a pena prestar atenção. Como nós temos falado aqui nos nossos podcasts, quer dizer, quando você está falando do cenário internacional, lá no começo do ano, a taxa de inflação nos Estados Unidos estava muito alta, chegou a bater em 8,5% ao ano, que é uma taxa de inflação extremamente elevada para a economia americana. E o Banco Central americano demorou para começar a apertar a política monetária. Na verdade, naquele momento em 2021, quando a inflação começou a acelerar, o Fed, o Banco Central americano, acreditou que essa aceleração era transitória, que tinha a ver com problemas de choque de oferta decorrentes da pandemia, que quando se resolvesse esses choques de oferta, a inflação iria cair de maneira que não seria necessário fazer uma política monetária contracionista que ia aumentar a taxa de desemprego para reduzir a taxa de inflação. No entanto, o Fed estava errado, claramente, quer dizer, o Fed errou lá no final de 2021, demorou para começar a acelerar, para começar a tornar a política monetária mais contracionista. Você tinha uma taxa de juros próxima a zero, tá certo? Com a inflação de 8,5%, a taxa de juros real de 8% negativa. Isso fez com que a economia se acelerasse ainda mais, você tinha uma política fiscal bastante expansionista. Então, isso fez com que o Fed, quando percebeu, começou uma política monetária bastante contracionista e muito rapidamente. Você teve 4 aumentos de taxa de juros de 0,75 pontos de porcentagem, que é uma coisa rara na economia americana. Para brasileiros, fala, não, tem um aumento de 0,75 pontos de porcentagem nos juros, é uma coisa absolutamente normal, né? Mas que nos Estados Unidos, não me lembro da última vez que isso aconteceu. Se eu não me engano, a última vez que isso aconteceu foi lá nos anos 80, quando a inflação tinha batido 12% ao ano, que foi o último episódio
episódio de inflação muito forte na economia americana. Então, você teve aí vários aumentos de 0,75, depois você teve uma pequena desaceleração para 0,50 e a taxa de inflação realmente caiu. Caiu de 8,5% para 6,5% ao ano. E o Fed passou a acreditar que realmente a taxa de inflação ia moderar. Mas o problema é que parece que uma parte grande dessa queda na taxa de inflação se deveu muito mais à redução de preços de commodities nos mercados internacionais, dado o fato de que todos os bancos centrais dos países desenvolvidos estão fazendo políticas monetárias contracionistas, você tem uma desaceleração importante na economia mundial, isso gerou uma redução nas demandas por commodities e uma redução de preço de commodities, que gerou essa queda na taxa de inflação nos Estados Unidos. Mas, eventualmente, o que aconteceu foi que, quando as commodities pararam de cair, a taxa de inflação nos Estados Unidos estabilizou e agora está começando a dar sinais de volta, tá certo? Está começando a voltar a aumentar. Na verdade, quer dizer, o mercado de trabalho americano continua muito apertado e os dados de mercado de trabalho estão vindo bastante elevados. Hoje saiu o custo unitário de trabalho. O custo unitário de trabalho teve um crescimento de 3,2% no último mês em relação ao mês anterior, quando a expectativa era de crescimento de 1,6%. Ou seja, o custo do trabalho está crescendo ainda muito fortemente e isso fez com que o Fed se espantasse novamente, quer dizer, se assustasse e os diretores do Fed começaram a anunciar que poderão fazer uma política monetária ainda mais contracionista do que os investidores estavam esperando, e alguns diretores já falaram em voltar a ter reajuste de 0,5 pontos de porcentagem na taxa de juros, o que fez com que o dólar se valorizasse no mercado financeiro internacional e pode começar a gerar pressão sobre a taxa de câmbio no Brasil, e isso pode voltar a ser um problema ali na frente, caso realmente o Banco Central americano volte a aumentar a taxa de juros em níveis mais elevados para chegar no nível mais alto. Teve um diretor do Fed que chegou a avaliar que muito provavelmente você vai ter que fechar esse ciclo com uma taxa de juros de 6,5% ao ano, o que seria muito, muito fora da curva, certo? Muito acima da curva. Mas, basicamente, o que acontece é que parece que o Fed errou pela segunda vez consecutiva nesse ciclo aí, de política monetária. Errou lá no começo, quando demorou para começar a aumentar a inflação, e parece que errou agora outra vez, quando desacelerou muito rapidamente, né? Quer dizer, e 2 erros seguidos é sempre complicado, porque uma coisa que é muito importante para aumentar o poder da taxa da política monetária são as expectativas quanto ao futuro, né? Por exemplo, quando o Fed aumentou a taxa de juros, começou a aumentar a taxa de juros, as condições financeiras se tornaram muito mais restritas muito rapidamente, né? A Bolsa de Valores despencou, as pessoas ficaram menos ricas, consequentemente consumiram menos, mesmo com uma taxa de juros ainda relativamente baixa. Tá certo? Agora, quando o Fed começou a anunciar que estamos chegando no fim, as bolsas subiram substancialmente, e as pessoas ficaram mais ricas, voltaram a consumir, e isso fez a economia acelerar. Então, a expectativa na política monetária é um negócio super importante. E se o Fed, o Banco Central, erra 2 vezes seguidas, tá certo? As pessoas começam a definir as suas expectativas de uma forma menos consistente, e isso afeta a política monetária. Motinha, até queria te fazer, pegando um gancho nisso que o Zé falou, como que você avalia agora, nessas próximas reuniões, até os próximos discursos de alguns membros do Fed, que, se eu não me engano, acho que amanhã alguns devem falar, nessa questão para a próxima reunião na subida de juros e essa taxa, enfim, até que ponto vai isso, e como você, de fato, meio que corrige esse problema, né, de você continuar aumentando os juros, mas você vê ainda uma economia muito, muito resiliente, né, de certa forma, mercado de trabalho, salários, vagas, né? Bom, acho que o Zé foi cirúrgico, tá? O mundo se animou, o mundo abriu o ano sonhando que o pior da inflação ficou para trás, o mundo se encantou com 3 quedas de inflação consecutivas nos 3 últimos meses do ano passado. Só que, como o Zé foi cirúrgico, as quedas tinham a ver com queda de preço de commodities, tá? E o que efetivamente aconteceu? Abriu o ano e inverteu.
tá? Dos últimos 18 dados macroeconômicos, tanto de atividade quanto de inflação, deram acima que o mercado esperava. E o que é verdade nua e crua? Por mais que a inflação cheia chegou a cair a 6, o núcleo a inflação de serviços, que é aquela inflação mais difícil de se combater, aquela preço rígido, está rodando quase a 7% ao ano. Essa inflação, eu fico brincando nas lives que a gente faz, que o pessoal do Fed tem que vir fazer um summer job aqui no nosso Banco Central. Que o nosso Banco Central sabe como derrubar uma inflação de serviço, que infelizmente requer mais dor. Requer, como o Zé falou, realmente esfriar o mercado de trabalho. E quando você olha, saiu a taxa de desemprego hoje na Europa, se não me falha a memória, acho que foi 6,5. Por aí, tá? Para a Europa, é low. 3,4 nos Estados Unidos. O mundo está apertado. Olha o Brasil. 7,9 saiu ontem ou hoje, nem lembro. 7,9 para o Brasil é apertado, tá? Então, vamos nua e cruamente. A inflação, que é a mais difícil de combater, ela está se mostrando resiliente e pior, subindo. Por exemplo, hoje saiu o Core IPCA da Europa. Era esperado 5,3, veio 5,6, a maior Core Inflation da história da zona do euro. Tá forte. Tá? Então, isso simplesmente jogou todo o cenário que o mundo sonhou ali em janeiro. Não é à toa que os ativos financeiros, bolsas, voaram em janeiro. Teve bolsa que subiu 14% em janeiro. Bolsas europeias subiram 14%, chinesas subiu 14%. E os dados começaram a falar para o mundo, calma, essa inflação que caiu é a inflação fácil de cair, que é a inflação de bens, é a inflação de commodities. A inflação que é difícil, que eu tenho que fazer, que infelizmente... Quando a gente fala aqui, para quem está nos escutando, tem que fazer dor, parece que a gente é maquiavélico, né? Parece que a gente gosta disso. Não é essa a mensagem. A mensagem é para salário cair, tem que aumentar o desemprego. E a história hoje nos Estados Unidos é aquela, aonde a economia americana está mais quente, é nos serviços. O americano ainda tem 1,3 trilhões de dólares de poupança advindo dos cheques. Os americanos estão consumindo restaurantes, bares, como não soubesse amanhã. Então, o salário dessa pessoa tão mais alto e entrou na parte mais perigosa, Zé, vê se eu estou falando besteira, daquele ciclo inflacionário. Qual é essa parte mais perigosa? Um restaurante ou qualquer serviço que é muito intensivo em mão de obra. Aí o funcionário que viu seu poder de compra ser corroído pela inflação, ele não consegue mais comprar o que ele comprava há 3 meses para a casa dele, e não é luxo não, tá? Estão falando de básico. Não é o básico. Ele chegou pro chefe lá e falou, patrão, tá difícil, hein? Eu não estou conseguindo mais comer o que eu consumia. E você tá vendo, né? Emprego não falta, né? Então vamos conversar sobre aumento salarial? Aí o chefe dele ia lá e dava. Mas como esse business dele, que o cara que deu o aumento é intensivo e gente, o que aconteceu com o custo dessa empresa, desse restaurante? Subiu. E a demanda está forte. O que o dono do restaurante fez? Passou. Então, é aquela inflação que se retroalimenta. Então, aí que é a situação, que é a bandeira, na minha opinião, amarela, a bandeira vermelha. Aí que é a situação que vai realmente obrigar os bancos centrais colocarem os juros num nível que essa inflação pode machucar, pode ceder. O que eu vejo de totalmente diferente da virada do ano para hoje? O mundo de hoje é muito parecido com aquele mundo de setembro, outubro. Quando, logo depois do discurso do Jay Powell em Jackson Hole, que foi aquele discurso que foi transformacional, que ele falou, se tiver causador, se ele falou 100 palavras, 90 foi inflação. E 10 foi alguma coisa, e 2 de atividade econômica. Eu acho que o mundo só vai falar de inflação e o mundo vai voltar a discutir que talvez seja necessário fazer um pouso forçado. Então, nesse cenário, o mundo perdeu a bússola. Qual é o Fed Funds no final do ciclo? Essa, inclusive, é até uma pergunta que perguntaram para vocês dois. Hoje o consenso é o quê? 5,5? Qual que é a o perspectiva? mercado hoje... Lá no começo do processo, a gente tinha a nossa avaliação é que provavelmente no final do ciclo o Fed Fund seria alguma coisa próximo a 6.
Tá certo? Depois, com a redução da taxa de inflação, a postura do Fed e tal, a gente reduziu o nosso número para 5, algo entre 5 e 5,5. Agora a gente vamos esperar para ver o que é que Não vai. sabe. Mas eu acho que esse é o problema centro. Esse é o centro do problema. O erro do Fed, você não pode errar assim, para cima e para baixo, no mesmo ciclo. É confuso. Tá certo? Confunde Você a galera. cria muita incerteza. Mas acho que esse é o centro. O mundo perdeu a noção. É na Europa. A Europa vai para onde? Teoricamente, era 3, já está em 3, o mercado futuro já está em 4. Hoje, no mercado futuro dos Estados Unidos, está em 5,5. Só que a gente não sabe. Tomara que seja 5,5, mas se tiver que ser 6. Ninguém sabe. Então, nessa falta de informação, os ativos de risco ficam, na minha opinião, mais perigosos. Mas o S&P está ignorando tudo isso. É impressionante. Subiu, né? Subiu, voltou para ali perto de 4 mil. Se você olhar, Zé, quando a taxa de juros americana de 2 anos, ali em outubro, setembro, quando a taxa de juros americana de 2 anos, ali em setembro, outubro, bateu 2,30, o S&P estava 3,600. Hoje, o 2 anos está 4,80, eu falei 3, desculpa, era 4,30, agora bateu 4,90, quase 5 de novo. E o S&P está onde? Em quase 4 mil pontos. Então, acho que a principal mensagem é, infelizmente, o mundo voltou a ficar sem bússola, porque a inflação não só desacelerou a queda, como em muito país repique. Tá? Então, acho que esse é o cenário tão obscuro para o mundo. Eu até queria puxar um gancho, você acabou falando de mundo e de Europa, e me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Mas em janeiro, quando a gente viu, especialmente a questão de energia na Europa caindo bastante, os preços, isso traz uma pressão desinflacionária, correto? E aí as bolsas, enfim, subiram tudo de novo. Só que o que a gente vem vendo de dados mais recentes é que, na verdade, esse problema na Europa de inflação não acabou, né? Não passou. E aí, como que você avalia isso, Zé? Até onde vai essa questão de juros na Europa? Porque a Lagarde falou em alto e bom som, que é o objetivo número 1 é, de novo, focar na meta. Então, se precisar continuar subindo os juros, vai ser feito a despeito ali da questão da própria economia. Como que você avalia essa questão na Europa? Não, eu acho que o Banco Central Europeu está muito atrás da curva. Muito mais do que o Fed. Muito mais do que o Fed? Muito mais do que o Fed. O Banco Central, a taxa de inflação na Europa continua em níveis bastante elevados, tá certo? A taxa cheia está em 7%. Ou seja, quase 8%. 3 vezes a meta, 2, 3 vezes a meta. A meta é 2%, tá certo? E a taxa de juros é 3,5%. Então, quer dizer, falta muito, a taxa de juros real continua muito negativa. O mercado de trabalho, como disse o Mota, está ainda muito apertado, tá certo? E eu acho que o discurso do BCE, o discurso dos diretores do BCE, principalmente da presidente, da Lagarde, é um discurso muito dúbio, na minha avaliação. Ao mesmo tempo que eles falam, nós vamos chegar na meta, ao mesmo tempo eles falam, mas nós não podemos ter muito custo, tá certo? Não pode ser muito custoso chegar na meta. Para a sociedade em geral. Para a sociedade em geral. Acontece o seguinte, esse discurso é dúbio. Se você está dizendo que vai chegar na meta, mas acha que não pode ser muito custoso, a sociedade olha e fala, realmente a taxa de juros não vai ser tão alta assim, a ponto de gerar muito desemprego e reduzir o crescimento dos salários, tá certo? Esse aqui é o ponto importante. Então, eu acho que falta um pouco de determinação no caso da Europa. Eu acho que o caso da Europa é mais complicado. Eu acho que no caso dos Estados Unidos tem um pouco de incerteza, os 2 erros e tal, mas pelo menos o discurso do Fed é mais duro sempre. Certo? E eu acho que isso faz diferença. Boa, show de bola. Chico, quer complementar? Não, é só uma pergunta para o Zé. Eles começaram mais tarde, a Europa, né? Começaram mais tarde, continuam atrasados. Atrasados. De certa forma, eles deixam os Estados Unidos na frente, isso não diminui o custo, esse custo que eles falam, para eles não desonera um pouquinho, porque assim... Parte dessa desaceleração vem dos Estados Unidos, não sei o que lá, e eles ficam um pouco mais tranquilos ali nessa subida. É verdade, na verdade, teve uma coisa que aconteceu que favoreceu muito a Europa, e uma parte grande da inflação da Europa tem a ver com o preço de energia, por causa da guerra no leste europeu, tá certo? Como
o inverno na Europa foi relativamente tranquilo, você economizou muita energia, você não gastou tanto quanto se esperava, consequentemente os preços da energia caíram substancialmente ao longo do inverno agora nesse processo. Isso ajudou muito na queda da inflação na Europa. A inflação foi menor do que o pico foi menor do que se esperava e ao mesmo tempo a queda foi mais rápida, tá certo? Mas da mesma essa coisa, quer dizer, isso não é o grosso da inflação. O problema da inflação está ligado ao fato de que você tem excesso de demanda vindo de políticas fiscais extremamente agressivas durante a pandemia. Esse é o ponto fundamental. Esse excesso de demanda persiste nas economias, tá certo? As pessoas pouparam uma parte das transferências de renda e estão gastando agora. Tá? Então, até essa poupança acabar, até esse processo se esgotar, ainda tem aí, as estimativas variam entre um ano e meio para se esgotar. Então, você vai ter que ser mais duro na política monetária, caso contrário, você não vai resolver o problema da inflação, você não vai chegar na meta nos próximos anos, tá certo? Esse é o grande problema. Eu só queria levantar um ponto que eu acho super importante, para comparar um pouco os Estados Unidos com a Europa. Estados Unidos com o Canadá. O grau de manobra de liberdade para fazer política monetária nos Estados Unidos, na minha opinião, é bem maior que na Europa e do Canadá. Por que isso? A taxa depois da crise de 2008, tá, as taxas das hipotecas, eu chutaria 90, para não dizer 99, dos Estados Unidos, é tudo pré-fixado. Então, o aumento do preço da hipoteca, ele não tira a renda mensal das pessoas. As taxas de hipoteca na Europa, Reino Unido e Canadá são flutuantes. Então, se os juros na Europa saiu de 0 para 4, estou pegando números, se tua prestação da sua casa, se a tua hipoteca na casa da Europa custava 1.000 euros, ano passado, está custando 2.200. Então, você tem menos renda disponível para gastar em consumo. Eu acho esse ponto de extrema relevância e esse foi o principal motivo que o Banco Central do Canadá, de forma ousada, na última reunião, deu 25 pontos, levou para 4,5, que eram os juros deles em 2007. E falou, vou parar para olhar, porque ainda tem muito efeito acumulativo. Mas, na verdade, eu acho que ele está preocupado com a fraqueza do mercado imobiliário, que é onde fica a maior riqueza das pessoas. A riqueza do mundo não está no S&P, está em imóveis, e as pessoas são alavancadas. E dentro desse contexto da inflação toda, apareceu uma outra peça, para você ver quando a situação está ruim, às vezes fica pior ainda, que foi a reabertura da China. Ontem saiu os PMIs da China bombando. O PMI de indústria foi o maior crescimento desde 2012. Então, ou seja, entrou a China que tem um viés muito mais inflacionário para o resto do mundo. Tá? Então, para você ver que a situação realmente não é das mais agradáveis. Preço de commodity parou de cair, né? Não, virou... Esse é então, só para ajudar. Tipo, as duas inflações que foram fáceis de cair, de bens duráveis e de commodities, calma, a China chegou. Entendi. Tá fácil, né? Vale ontem subiu bem, né? Por minério, pô. Vale, deu uma pancada. Posso até trazer um ponto, talvez até jogando um pouquinho para o Brasil? Porque o Zé mencionou muito aqui que os bancos centrais dos Estados Unidos e Europa foram lentos. Quando a gente olhou essa questão mais... Brasil também, né? Brasil também. Então, eu ia falar, na verdade, que eu achava que o Banco Central no Brasil foi mais rápido, na verdade. Não, como que você... foi mais rápido do que o Fed, mas foi mais lento do que deveria. Na verdade, tem dois problemas aí. O primeiro problema importante é o seguinte, o Banco Central do Brasil chegou a ter uma taxa de juros de 2% ao ano. Isso, no Brasil, foi um risco enorme. Hoje, visto de hoje, muita gente fala, foi em excesso. Mas lá, naquele momento, no auge da pandemia, tá certo? Lá em maio de 2020, uma grande parte dos analistas pediram taxas de juros ainda mais baixas aqui no Brasil. Pediram mais redução da Selic, tá certo? O Banco Central resistiu. Visto a posteriori, parece que foi em excesso, tá certo? Mas, quer dizer, acho que tudo bem. Agora... Quando a inflação voltou aqui no Brasil, o Banco Central demorou ainda uns 2 ou 3,
3 ou 4 reuniões para começar a aumentar a taxa de juros. Foi no final de 2020. 20. Janeiro, acho que foi janeiro de 20. Janeiro de 21, exatamente. Então, quer dizer, demorou aí uns 6 meses para voltar, tá certo? E também tinha aquela conversa de que, não, é transitório e tal. Mas, na hora que voltou de verdade, tá certo? E aí, que realmente veio rápido, e aí, pô, jogou lá em 13,75 e manteve lá, desde setembro do ano Pegou passado. muitos bancos tá surpresa ali. Pegou muita gente de surpresa. E Santander ainda sofrem na tesouraria, sofrem com a Mas eles com a também captação. sofreram com o Bevilacqua, né? Já tem essa história. Também. Então, Brasil não. O que eu acho, tipo assim, eu vejo muita crítica, tá? Sinceramente, engenheiro de obra feita é fácil, né? Falar que eles erraram para baixo, sim. Eu acho que eles erraram para cima, sim. Mas, de novo, como qualquer banco central, se tiver que errar, erra para cima. Tá? Qual foi o erro do Banco Central brasileiro, na minha opinião? E a gente fez isso em várias reuniões de cupom, em vários podcasts, a gente chamou a atenção disso. Como o Zé falou, chegou ali em maio, junho, se você olhasse o Focus, se você olhasse economistas brilhantes estava falando que o risco da inflação de 2020 do Brasil ser abaixo de 2. O Luiz Fernando Figueiredo falava em 1, tinha gente falando em 0. Mandato do Banco Central se tiver abaixo do piso, tem que estimular. Foi o que o Zé falou, tinha gente abaixo de 2. Aí falou, calma, abaixo de 2 também não. Eu vou inventar não. Eu sou um Banco Central maduro, um país sério, eu vou lançar o Ford Guidance, vai ficar parado 2% em muito tempo. Só para a gente ver como as coisas são difíceis, e é fácil falar. Ali a crítica vem do segundo semestre de 2020, porque como o Zé falou, o mundo quis bens, e para consumir bens precisa de quê? Para produzir bens precisa de quê? Energia. O preço da energia explodiu. E o Banco Central brasileiro demorou a perceber isso. Tanto que o IPCA de 2020 no Brasil fechou a 4,20. Tudo bem que teve uma empurrada de gasolina ali no... Era a meta, né? Mas ele tinha gordura, ele fez. Mas qual foi o erro do Brasil? Até me lembro, estava num fechamento ao vivo. Eu falei, o Banco Central subiu, acho que não lembro quanto foi, 50 pontos. Eu falei, não, mas vamos fazer ajuste parcial, vamos ficar abaixo do neutro, a gente tem que estimular. Então ele começou abaixo do neutro, agora no neutro, agora contracionista, agora extremamente contracionista. Mas não há a menor dúvida que o primeiro Banco Central do mundo que foi cirúrgico e disse, não é problema de oferta não. É problema de demanda. Foi o primeiro Banco Central que começou a aumentar juros, foi o Banco Central brasileiro. E mais do que isso, acho que o diagnóstico, Zé, ele acertou o diagnóstico. Enquanto é transitório, o Fed só capitulou em novembro de 2021. Não sei se é coincidência, Zé, você que é bem melhor, bem mais sábio que eu. Foi logo uma semana depois que o Jay Powell foi reconduzido à presidência, ele foi no Senado e disse, aposentei e capitulei, aposentei a palavra transitória. Política é difícil, né? Foi exatamente, tem muita gente que acha que ele estava esperando ser reconduzido. Eu joguei esse viés. Esperando ser reconduzido para aumentar a taxa de juros. Para mudar o discurso. Para mudar o discurso. Na verdade, o Banco Central brasileiro começou em março de 21, né? Então, você vê que tem uma distância aí substancial. Tem uma pergunta aqui, Zé, para você da Sandy, que, enfim, dado toda essa situação que a gente está vendo agora no Brasil, especialmente depois do novo governo, ela pergunta para você se a sua projeção para a taxa Selic ainda continua a mesma que você tinha no passado, ou se isso já mudou para mais. Não, a minha para mais ou menos. Você já era o mais alto do não, eu falo isso porque eu sei que o Zé já era o cara que estava colocando para cima. Vamos tentar entender essa questão da projeção da Selic. Eu acho que é importante. A gente tem um cenário que é um cenário realmente negativo. Por quê? Porque desde o processo eleitoral, mas principalmente desde que o presidente Lula foi eleito, todos os discursos e todas as decisões são no sentido de aumentar gastos, aumentar déficit público, aumentar a relação dívida-PIB, o que, se continuar nessa trajetória, deve levar a uma maior pressão inflacionária e uma necessidade de ter uma taxa de juros ainda mais alta para segurar a taxa de inflação perto da meta, porque na meta, esquece, esse ano não vai dar e o ano que vem
a não ser que você, exatamente isso, nessa trajetória de política fiscal, tá certo? O que acontece é que você está gerando excesso de demanda sistematicamente e a política monetária vai ter que ser cada vez mais contracionista para evitar uma aceleração da taxa de inflação. Eu acho que esse é o ponto importante. Quando você olha a taxa de inflação no Brasil, a taxa de inflação está lá. Você fala, não, mas a taxa de inflação está 5,7%. É verdade. Mas 4 pontos de porcentagem dessa taxa de inflação de 5,7% está relacionado com a redução do ICMS sobre combustíveis, sobre energia elétrica e sobre telecomunicações, que aconteceu lá em meados do ano passado. Tá certo? Então, acontece o seguinte, se você somar esses 4 pontos, você vai chegar em 9 e poucos por cento de taxa de inflação, que ainda é muito alto, dado que a nossa meta é 13,25%. Então, o Banco Central tem que ser duro. A economia está desacelerando? Está desacelerando. Muito lentamente. Por quê? Porque a política fiscal é muito expansionista. Então, é neste cenário, tá certo, que, além disso, ainda surgiu essa coisa do que o presidente quer aumentar a meta para a inflação. O presidente tem todo o direito de aumentar a meta para a inflação, vamos deixar isso claro. Quem define a meta para a inflação é o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é composto pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. Ou seja, o governo tem maioria no Conselho Monetário Nacional. Consequentemente, se o presidente Lula, o governo, quiser aumentar a meta, tudo bem, convence os seus ministros votam a favor de aumentar a meta. Não tem nenhum problema. Tem um risco. O problema de aumentar a meta é que tem um risco, não é que o governo não tem o direito de aumentar a meta, ele tem todo o direito de aumentar a meta. Agora, tem o risco. Qual é o risco? O risco é o seguinte, você tem uma meta, a meta é para ser seguida, né? Os agentes sabem que nesse regime de metas para a inflação, o objetivo da meta é que você sabe que o Banco Central vai perseguir aquela meta. Certo? Você pode mudar a meta? Claro que você pode mudar a meta, mas, em geral, você muda a meta para a inflação quando tem um choque exógeno que você não consegue controlar. Por exemplo, lá em 2002, tá certo? Com a iminência da eleição do presidente Lula, o dólar sofreu o real sofreu uma forte desvalorização, isso gerou uma enorme pressão inflacionária, o governo mudou a meta, aumentou a meta para a inflação. Por quê? Porque se tivesse que perseguir aquela meta, o custo para a sociedade seria muito elevado. Então, se o custo para a sociedade vai ser muito elevado, não vale a pena. A relação custo-benefício não compensa. Então, a gente aumenta a meta, tá certo? Isso causa alguma redução de credibilidade? Claro, mas pouca, porque você tem uma razão para mudar a meta. Agora, tá certo? O que está acontecendo é que o presidente Lula quer mudar a meta porque ele quer aumentar o déficit público, quer aumentar gasto. Bom, isso não é razão para mudar a meta, porque se você muda a meta porque você quer aumentar gasto público, isso significa que da próxima vez, se daqui a 6 meses o Banco Central tiver que aumentar a taxa de juros para perseguir a nova meta, o governo vai mudar a meta novamente para não ter aumento de juros. Isso significa que as expectativas vão colocar a inflação para cima quando você mudar a meta, provavelmente. Isso é um risco. Então, eu acho que eles não deveriam aumentar a meta por isso, porque seria uma perda de credibilidade da política monetária, tá certo? E aí, o que acontece? Se você faz isso, o que está acontecendo é que as expectativas para a inflação nos horizontes mais longos estão aumentando. Então, a expectativa para a inflação para 2023 está acima do teto do intervalo de metas, para 2024 está acima da meta, para 2025 está acima da meta, para 2026 está acima da meta e aumentando. Ou seja, o Banco Central, apesar de ter uma taxa de juros de 13,75%, está cada vez tendo menos controle sobre as expectativas para a inflação. Se mudar a meta, vai perder mais ainda o controle. Então, é por isso que o nosso cenário é um cenário que a suposição que está por trás do cenário é que vai continuar tendo essa política fiscal expansionista e agora essa discussão sobre a meta vai continuar. Tá? Quando chegar agora, hoje, por exemplo, a ministra Simone Tebet falou que o Banco Central precisava fazer como é que é? Eu nem me lembro. Uma sinalização de bom senso com o governo. Estamos entregando fiscal. Então, quer dizer, esse é o ponto. Quer dizer, então,
Se quando tiver esta política, a gente acha que o Banco Central vai fazer o necessário, o indispensável, para manter o controle sobre as expectativas para a inflação. E neste caso, tá certo? Dado essas hipóteses, dadas essas políticas, a única forma de manter algum controle sobre as expectativas para a inflação é aumentando a taxa de Selic em algum momento ao longo do segundo semestre. Tá certo? Se mudar a política fiscal, se parar de ter essa pressão sobre o Banco Central, é possível que a gente mude a nossa expectativa. Mas, por enquanto, na verdade, a semana passada, agora, nessa semana, com essa questão da desoneração aí, da reoneração da gasolina, com a volta dos impostos sobre gasolina, teve um momento que eu fiquei otimista. Foi lá na véspera da decisão, no dia 28 de fevereiro, que o ministro da Fazenda disse que tinha conseguido convencer o presidente Lula de que deveria voltar a ter os impostos sobre a gasolina. Falei, opa, a primeira vitória do ministro Haddad, da equipe econômica, é um bom sinal. Isso favorece um cenário menos pessimista do que a gente tem. Favorece. Não significa que a gente ia mudar o cenário, mas era um primeiro sinal de que, olha aqui, quem sabe esse cenário possa mudar daqui a pouco. Mas, no final, o que aconteceu, quer dizer, foi um desastre, na verdade. Foi uma vitória de pirro, né? Quer dizer, não só Petrobras diminuiu o preço da gasolina sem razão para fazê-lo, assim, para diminuir lá a volta, e ao mesmo tempo você ainda criou o imposto sobre exportação, que é uma maluquice. Antes de falar do imposto da tributação, Zé, eu só queria te fazer uma pergunta na questão dos combustíveis, porque isso enfim, a reoneração é muito bem vista do ponto de vista fiscal, certo, para o governo, mas no curto prazo a gente não pode ter uma pressão inflacionária? Certamente vai ter um aumento de taxa de inflação. Nossa conta que vai, quer dizer, pode ter mais até, mas nossa conta é que o efeito direto é alguma coisa próxima a 0,4% do IPCA, 0,35%, na verdade. Tá certo? Então, esse seria o efeito direto. Então, isso significa que a gente tem esse pontinho a mais. Mas você ganha do outro lado. Você ganha no médio... Exatamente. Você ganha no fato de que o fiscal vai ser melhor. Controlado. Certo? Se você não fizer mais nenhuma outra bobagem. Tá eu acho que também tem outro ponto relevante, né? A meta já está perdida. A meta esse ano está perdida. Tipo assim, o que aconteceu? As expectativas de inflação de 2023 saíram de 5,8, 5,7 para 6,3. 6,5, já está perdida. E detalhe, eu acho que o nosso Banco Central fez um movimento correto e ousado lá atrás, para também não causar muita dor na economia no ano de 2022, ele alongou o prazo da convergência para 2024. Qual foi o argumento dele? Senhores, a minha expectativa de inflação depende de preço dos meus modelos, depende de preço de petróleo, depende de gasolina. Você quer que eu veja no próximo cupom, a minha projeção caiu porque o petróleo foi para $80. Opa, na outra reunião subiu porque o petróleo foi para $120. Então faz o seguinte, esse ruído de curto prazo eu tiro, vou olhar para 2024. Dito isto, a inflação subir meio, subir 0,40, 0,50, cair meio, esse ano não muda absolutamente nada. Entendi. Antes de a gente falar da tributação do petróleo, que o Zé deve estar feliz com isso. Zé, eu queria pedir que você pedisse pro pessoal deixar o like aqui, pô. A gente tem quase 400 pessoas e só 150 likes. Pô, você tem que pedir, porque eu tenho certeza que se você pedir, o pessoal vai deixar o like. Gente, deixa o like aí pelo Zé, pelo amor de Deus. Né, bom? Fala aí. Não, é a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo. E, por exemplo, eu peço, mas não é todo dia que eu tenho o Zé do meu lado, né? Então, eu peço também. Então vamos pôr like aí, vamos lá. Boa, show de bola. Então é isso. Agora, com o pedido de like, pessoal, não se esqueça de deixar o like. Antes de passar a palavra de novo pro Zé, só um merchanzinho aqui, que eu acho que vale a pena. Aqui na minha tela, se você apontar o seu celular, você vai direto para a plataforma Genial Analisa. Eu sei que a gente tem o Zé, por exemplo, uma vez por mês aqui no podcast, mas lá na plataforma você tem quase que diariamente relatórios da equipe do Zé e do Zé. Diariamente, né? Relatórios de economia lá. E mais do que isso, tem os relatórios das ações, de fundos imobiliários e também de renda fixa. Então acessa lá. E o Bom Dia Genial também que a gente coloca lá. Bom Dia Genial é a newsletter, né? Todos os dias. Né? Você pode se inscrever também. Que o Zé escreve todos os dias também. Ah, é? Pô,
Viu? É a Então, coluna todos do os Zé. dias dá para você ter o Zé perto de você lá na sua casa. Mas enfim, Zé, como que você olha para essa questão da tributação do petróleo? Porque a gente até conversou já, eu e Mota, na live de ontem. É uma questão ruim, obviamente, para o setor, mas também pode abrir um precedente perigoso para outros setores também serem afetados com essa medida. Esse é o grande problema. Quer dizer, o ponto é o seguinte: taxar a exportação é o pior imposto que tem. Por que é o pior imposto que tem? Porque, olha, se você taxa a exportação, suas exportações. Em geral, deixa eu mudar um pouquinho. Taxar exportações de commodities, só para deixar bem claro, que é o pior imposto que tem. Por quê? Porque o preço de commodity é determinado no mercado internacional. Você não tem, o país não tem nenhum controle sobre esse preço aí. Então, se você taxa a exportação de petróleo no Brasil, o preço não vai afetar o preço do petróleo no mercado internacional. Isso significa que as empresas produtoras de petróleo aqui no Brasil vão pagar esse imposto via redução de lucros. É esse o ponto fundamental, é como taxar lucro. Certo? Então, é uma pegadinha, na verdade, né? Esse é o ponto importante. Por que é uma pegadinha? Porque se você taxar lucro, você não pode, você só vai começar a ter o recurso o ano que vem, porque tem uma anualidade. Nesse caso, é imediato. Então, é uma forma de você taxar lucro, mas taxando a produção. Então, esse é um primeiro ponto importante. Segunda coisa importante é o seguinte, quer dizer, escuta, se você taxa petróleo, por que você não vai taxar soja? Por que você não vai taxar a exportação de milho? Por que você não vai taxar qualquer outra como carne? A Argentina começou assim. A Argentina começou taxando o petróleo. A Argentina era um exportador de petróleo, hoje é um importador líquido de petróleo. Por quê? Porque se você está taxando a exportação de uma commodity, isso significa que é mais barato, quer dizer, se você tem mais lucro vendendo essa commodity aqui dentro do que vendendo a commodity lá fora. Então, as empresas vão priorizar, melhor, na medida do possível, vender a commodity aqui dentro que vender lá fora. Tá certo? Então, esse é um ponto. Até reduzir a produção também, né? E reduzir a produção, foi o que aconteceu na Argentina. Tá certo? Na Venezuela? Então, na Venezuela. Tá? Então, esse é um outro ponto importante. Quer dizer, então, essa coisa do imposto. E isso, para você conseguir, é difícil saber, mas, em princípio, né, quer dizer, esse imposto foi introduzido por 4 meses. É mais uma pegadinha, né? Porque 4 meses, o que é? Porque é uma medida provisória que vale por 60 dias e é prorrogado por mais 60 dias, ou seja, 4 meses. Isso significa o seguinte: eles vão negociar. A pergunta que está no ar é o seguinte: será que eles não vão negociar para se tornar permanente? Exato. Essa é uma pergunta que está aí no ar, está todo mundo se perguntando, será que não vai ficar permanente? Será que não vai se tornar permanente? Então, provavelmente, né? O ponto é o seguinte: existe muita resistência no Congresso a esse imposto. Então, é possível que é possível que eles negociem, mas não tentem, porque existe uma resistência grande no Congresso. Mas, tá certo, só criar a possibilidade, a incerteza, já é muito ruim, porque isso afeta investimento. As empresas vão investir menos no Brasil. Esse é outro ponto importante, que as empresas estrangeiras que estavam aí, Shell, Total, tá certo? Essas empresas não esperavam que fossem ter imposto sobre suas exportações, sobre uma diminuição de lucro na produção de petróleo aqui no Brasil. Essas empresas exportam muito do petróleo que extraem no Brasil. Então, quanto que eles vão arrecadar com esses 4 meses? Pois é, 6 bilhões. Quer dizer, isso por conta de arrecadar 6 bilhões de reais, que é para complementar. Muito pouco, esse é o outro ponto, né? Como o Haddad não conseguiu, o ministro Haddad não conseguiu reonerar a gasolina, tudo que era necessário para repor os 28,8 bilhões que perdeu lá quando acabou o tributo sobre a gasolina, tá certo? Faltou lá 6 bilhões e meio, ele colocou um imposto sobre exportações para conseguir 6 bilhões e meio. Pô, cara, isso é uma forma de fazer política fiscal absolutamente inacreditável, pô. Eu nunca vi. Muito melhor não ter entregado um parcial sem isso. Claro. Porque você não havia todo esse precedente, correto? Não, é inacreditável. E aí, eu nunca vi
Eu nunca vi, pela primeira vez na história deste país, para usar o refrão, pela primeira vez na história deste país, o presidente da Petrobras fez parte de uma decisão de política fiscal. Eu nunca vi nada parecido com isso. Isso não existe. Como que o presidente da Petrobras, uma empresa estatal, é verdade, mas é uma empresa com interesses específicos, tá certo? Vai fazer parte de decisões de política fiscal? É realmente tudo errado. Tá certo? Então, uma coisa que poderia ser super positiva, como eu falei, quer dizer que, pô, vai ser legal, vai reonerar, sinal de que a equipe econômica ganhou força, no final das contas é super negativo, porque está mostrando que, pô, a quantidade de concessão que você tem que fazer para poder conseguir aumentar o imposto em metade do que você precisa, realmente é complicado, tá certo? É bem complicado. Essa questão do Congresso, Mota, como que você acha? Você acha que o Congresso vai ser o salvador nesse sentido? Eu acho que tem que botar um parênteses aqui. Quem acompanha a gente aqui sabe que eu sou um ingênuo, um sonhador, né? Como eu sempre achei que o nosso Congresso é o pêndulo, é o centrão, tipo, no sentido, se o negócio está indo muito ruim, ele freia. Se está indo muito bom, eu freio também, porque o que está bom, eu pego o dinheiro bom e gasto. Isso aí é uma atrocidade, tá? Qual é a realidade? Por exemplo, a gente vê hoje o PIB do quarto tri, queda de 0,2 e desacelerando. A gente não vai ter um ano fácil. O que esse governo, que não quer perder popularidade, pode fazer num ano que não vai ser fácil? Querer gastar mais dinheiro. Eu acho que o Congresso não vai dar outro cheque para ele. Não vai dar cheque? Tá bom. Vamos aumentar, vamos criar um imposto sobre exportação de soja. Qual é o setor brasileiro que dá dinheiro? Soja, celulose, minério. Vamos aumentar o royalties do minério. Então, abrir um precedente, na minha opinião, muito ruim. Dito isto, hoje saiu o Narco Advice, que é a consultoria mais relevante do Brasil, né, Zé? Falando que já tem muito congressista importante já enquadrando o Lira. Não é só a bancada do setor agrário, não, é o establishment brasileiro. O meu sonho, como eu falo, eu sou sonhador, né? Essa medida provisória chegou na mão do Lira, não vamos sonhar grande, já que sonhar grande é o mesmo preço, bem que sonhar grande não é a palavra certa. Vamos só sonhar, né? Desculpa. Sonhar em voz alta. Vamos só sonhar, né? Grande e pequeno detalhe. Vamos sonhar. Vamos imaginar que cai a ficha no Lira, cai a ficha no Congresso, por causa da pressão, e fala o seguinte, vamos pautar essa medida provisória semana que vem, vamos derrubar. Fala, governo, acha outra solução. Essa solução, eu vou te limitar. Não me venha com não venha com o modelo argentino, não, que a gente consegue te enquadrar. Eu, Congresso, te enquadro. De novo, eu sou um sonhador. E só depois de 4 meses? Ou Não, semana que vem. Não, você pode botar a qualquer hora. O que eu quero passar é justamente isso. Ser um sonhar, sonhar grande. Não, esquece grande. Sonhar alto. Os caras semana que vem, sei lá, semana que vem, daqui a um mês. Na verdade, tudo vai ser em função da pressão em cima do Congresso. Pressão popular, você diz. Setores. Mas aí, ao mesmo tempo, o que o Zé, conversando com o Zé veio com aquelas sacadas que é de outro patamar. Mota, você acha que o congressista está preocupado apenas com o establishment, com o setor agrário, ou o que o povo acha? E se o povo achar justo taxar as exportações? Talvez. O povo não vai sentir essa aí, né? Mas vamos só sonhar, né? Faz sentido. Sonhar. Só para descontrair, o pessoal falou que você trabalha muito, Mota. E o Jerome Powell falou aqui no comentário, o Mota saindo dessa live vai pegar um bico de vigia noturno da corretora até às 6 da manhã, e depois você entra em live de novo. Não, calma, Jay Powell, que depois que aconteceu lá nos vinhos lá do Sul, trabalho escravo, acho que dessa acho que eu vou conseguir me livrar. Fora disso. Mas enfim, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem bastante gente falando do que vocês já acabaram comentando. Nicho, você quer complementar com alguma coisa? Muita gente falando em questão de bolsa, assim, qual setor poderia passar meio que livre de todas essas questões, assim, meio... Os setores sofrem, né? Mas assim, a gente estava posicionado assim na nossa carteira Top Ações em PRIO, tomamos
Tomou um Não, nada. pois é, esse é um ponto. Esse era um setor super protegido ali, porque óleo alto, teoricamente tal. super protegido. Exato. Ainda assim, a gente está com um gap grande de 18 pontos percentuais em cima do Ibov, mas comeu esses 2, 3 últimos dias, comeu bastante e aí voltou hoje, porque hoje o PRIO subiu de novo, né? Mas ainda gosto também, a gente gosta também de empresas que se beneficiam da Selic mais alta, então assim, as seguradoras, eles pegam aquele bolo de dinheiro Uhum, de prêmios e investem e geralmente é na Selic, né? Que hoje em dia não tem nada melhor. uhum. Então eles se beneficiam dessa alta de juros. Então seguradoras, BBSEG, Porto Seguro a gente gosta. Porto Seguro vai sofrer um pouquinho agora nesse primeiro trip por causa das chuvas ali no litoral de São Paulo, mas a gente viu que o impacto deve ser, a gente descobriu que vai ser um pouquinho maior que a gente tinha projetado, de 1 ponto percentual na sinistralidade, o que importa é a sinistralidade total, né? Que deve ser boa esse tri mesmo com os impactos da chuva, tá? Deve ser em torno de 61%. Então acho que vai surpreender o mercado quando eles se reportarem, porque vai ser menor do que o pessoal está esperando. Fora isso, enfim, tem as empresas mais defensivas, né? Então a gente tem as empresas de energia elétrica, Transmissoras, né? Acho que é a Lupar que tem, né? Tem a Lupar. Na carteira. Se eu não me engano, é a Lupar. Ou trocou. Não, é Lupar. A Lupar. A Lupar. A gente é Eletrobras, a gente tirou a Eletrobras porque tava chovendo bastante e os preços de energia caíram. Cada hora uma coisa, né? Pelo menos. Tem que ser, Essa coisa tem que ser humilde de trocar as coisas, né? Quando claro. precisar. Né? E o barulho que o Lula faz com esse negócio da privatização. Então. Eu botei 50% no meu FGTS. Eu na também. Eletrobras. Eu também. Já tô torcendo pro PT conseguir rever. Então me devolve meu dinheiro lá. Eu paguei 44, 42, nem lembro. Eu também, eu coloquei lá, eu lembro. Vamos abrir a boleta lá. Não, tem que deixar lá. Eu tô brincando. Mas beleza, então acho que é isso. Até o Zé falou, né, da questão das empresas exportadoras. O Vilegas, acho que ele comentou, tava vindo com ele no corredor, ele falou, pô, foda, né, porque eu coloco nas minhas carteiras pra gente se proteger as exportadoras, e aí do nada me vem um negócio desse e aí me ferra. Que basicamente era pra gente se proteger, né, no final do dia, nesse ano, nessa conturbação toda. Se você taxou as petroleiras, por que não vai taxar a Vale, cara? Exato. Pô, Eu tenho uma pergunta diferente e direcionada ao Nishio Barrazé. Hoje o mercado já coloca 100 pontos de queda nos juros ao longo desse ano. Tá? Óbvio que tem um pouco não vou nem entrar na questão da pressão, acho que o grande racional é a questão do crédito. Como é que você vê, Zé? Se o Brasil está numa crise de crédito, não está? Se tiver, qual é a capacidade de derrubar a atividade econômica no Brasil? Ou melhor, quão o Banco Central tem que estar comprometido em reduzir taxa de juros por causa do crédito? Eu sei que o Banco Central tem outros instrumentos macroprudenciais, liberar compulsório, injetar, facilitar o dinheiro circular. Esse racional do mercado está projetando 100 pontos de queda, na minha opinião, muito por causa da crise de crédito. Faz sentido ou não? O crédito, eu acho que fica do mesmo patamar do ano passado, né? Até o Febraban está com o mesmo número, está em 8, 9% do ano passado, 2022. Então não vai ser um grande crescimento, a não ser que Caixa, BNDES, os públicos daí entre. O parafiscal daqui a pouco. Se você olhar o histórico, né, dos governos do PT, eles usaram muito essa máquina. O Banco do Brasil menos, mas usou também, enfim, para fazer a concessão de crédito. O BNDES, que, não sei, assim, o Zé pode complementar, pode ser um diferencial nesse número aí, porque hoje é quase zero, né? Assim, no ano passado não foi muita coisa. Quer dizer, o BNDES já foi hospital de empresa, né? Durante muito tempo, o BNDES salvava empresas, salvou várias. E criava empresas, assim, grandes empresas mundiais também, né? Agora, o ponto é o seguinte, uma coisa que eu acho que é importante é o seguinte. Fala só mais perto do mix, né? Eu acho que uma coisa importante é o seguinte, que a gente sabe que em situações de emergência, preço demora para fazer efeito. Se você tem uma emergência, é melhor você tentar controlar via quantidade. O que significa isso? Se você tem uma crise de crédito, tá certo? Eu acho que o Banco Central vai entrar via quantidade.
Desculpa, ignorância, essa quantidade seria Fazer compulsório ou cortar juros? isso, compulsório. Ah, tá, não. Quantidade de crédito, oferecer crédito ao mercado. Vai incentivar hoje- você tá E aí engraçado. você pode até diminuir, cortar juros e tal, mas entendeu? O instrumento O certamente ideal é esse. vai ser via quantidade. Se tiver uma crise, presta bem atenção, tem uma crise de crédito, significa... Hoje os bancos estão sofrendo com a inadimplência, tá crescendo, mas eu não pessoa acho que isso é crise física de ali. crédito. E aí Isso é começou um pouquinho nessa parte ali de pessoa jurídica também, né? Americanas, aí veio, a Oi entrou em recuperação de novo, você tem outras empresas fazendo fila, que virou moda agora pedir recuperação para não pagar dívida, né? Então, se permanecer a Selic muito alto por muito tempo, eu acho que aí a gente vai começar a ter um pouquinho mais de Porque mas pessoa acho que aí jurídica é o também. seguinte, Mas não é, quer dizer- não é crise, não é essa Não, crise que você está isso falando. que eu tô falando. É o Crise, ciclo, é o ciclo de preço, que é normal. Tudo bem. Nesse caso, nesse caso, juros é que funciona. Esse é que é o Uhum. ponto. Porque qual é o ponto? O ponto é o seguinte, quer dizer, os juros, por que ele é um instrumento melhor? Porque ele aloca recursos de forma mais eficiente. Preço aloca recursos de forma mais eficiente. Então, que os juros estão lá, vai ter o João que vai falir, mas o Pedro, que é mais eficiente que o João, vai lá, pega o empréstimo, aqueles juros mais altos, paga a dívida e segue para frente. Então, isso ajuda a economia. Dá uma limpada também, né? Limpa a economia e quem é melhor sobrevive e sai melhor do outro lado. Quando você usa quantidade, você não consegue avaliar a competência. Esse que é o problema. E aí vira uma coisa de que você tem que ajudar todo mundo, pô. Tá certo? E aí fica muito mais complicado. Acho que em 2016 fizeram bastante Você só isso, né? faz isso quando você tem uma crise de verdade. Tá certo? Esse é que é o ponto. Tá certo? Boa. Então, os bancões estão com os guidances ali na faixa de 8% a 10%, mais ou menos ali. Que é manutenção, né? Retração. É manutenção. Não, até retração. Retração em relação ao ano passado dos privados, né? Porque os privados estão... Público é outra história. Público é outra... Já estava... Público não é, caixa, não é mercado. É, é decisão governamental. O Banco do Brasil acho que está com 10%. Mas a justificativa dele... É um banco... E tem o agro ali que ajuda sociedade também. anônima, né? Quer dizer, uma O- empresa o- aberta. o- Caixa é que é. Caixa e BNDES, né? O BNDES, com esse negócio de você fazer a TLP, mudar a TJLP no Congresso, você vai ter que aprovar, para mudar a TLP, você vai ter que passar pelo Congresso, né? Você acha que não passa? Não sei, mas não é tão simples. Mas é PEC ou projeto de lei? É Acho que é projeto de projeto de lei. Mais fácil, né? Menos difícil, na verdade. Né? Mas, quer dizer, eu acho que você tem que ter 50% mais um na Câmara e no Senado. Não é simples. Não é Você vê que o Rogério Marinho teve 32 votos. Você precisa de 41. Faltam 9. Não é simples, não é simples. Não é, quer dizer, não é tão... Quer dizer, é difícil, mas não é impossível. Se tivesse que dar algum lado bom, alguma coisa otimista, você teria alguma coisa para falar, Zé? Você teria, Bruno? Você teria, Nichô? Eu acho que essa posição do Congresso, por enquanto, está me deixando um pouco otimista. Quer dizer, o Congresso, independentemente de aprovar ou não aprovar as medidas, o que eu acho que está mudando, pelo menos aparentemente está mudando, é o fato de que o Congresso parece que tem posições mais ou menos definidas sobre as propostas. Tá certo? Então, quer dizer, quando surge uma proposta, tem lá sempre uma conversa sobre como negociar aquilo, como fazer e tal. Acho que isso é a postura é uma postura mais independente. Eu acho que isso é bom. Tá certo? Agora, como sempre, o presidente da República tem a caneta na mão e o governo está usando a caneta. Tá certo? Vai conseguir levar? Não sei. Mas, quer dizer, a postura tem sido melhor do que a média, que a média histórica do país, desse ponto de vista. Então, isso me deixa um pouco otimista. Eu faço das palavras do Zé a minha, né? Que eu falei, vou sonhar, né? Eu sou sonhador, eu sou ingênuo. Então, vamos ver se o Congresso, quem diria, estamos dependendo do Centrão. Que fase. Não, mas eu sempre disse, que nos últimos 6 anos, tudo que foi aprovado, quem aprovou foi o Centrão. A gente sempre dependeu do Centrão. Você teve um grande conjunto de reformas, todas elas foi o Centrão que aprovou. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a liberalização da terceirização. Temer, né? A Quando era Temer.
O Temer e o O Bolsonaro. Temer foi o início, né? O marco do saneamento, a autonomia do Banco Central, tudo isso foi o Centrão que aprovou, pô, tá certo? No governo Temer primeiro e depois no governo Bolsonaro. Então, quer dizer, esse é o ponto. Que a gente tem que dar César o que é de César. E nesse novo Congresso, Zé, teoricamente, é mais ainda nessa direção. Teoricamente, sim. Teoricamente, nessa direção. Reforma fiscal, Zé. Reforma tributária. Tributária, desculpa. Não, eu acho que tem uma discussão, eu acho que alguma coisa vai sair. Eu acho que não vai ser a reforma que está nos sonhos do O Haddad API. falou de antecipar um anúncio, não? Alguma coisa assim? Não, isso ele está falando do âncora, arcabouço fiscal. da nova Arcabouço, Então, eu acho que vai sair alguma coisa, acho que vai. Quer dizer, mas eu acho que não vai ser a reforma que o API gostaria, que é criar um IVA único, tá certo? Eu acho difícil. Eu acho que você vai ter que ceder em uma série de coisas para poder aprovar pelo menos uma parte da reforma. Provavelmente vai ser um imposto dual com um imposto Do federal. álcool não, Zé. Dual. Não, e um imposto seletivo, né? Você vai ter, inclusive para álcool, provavelmente. Mas, quer dizer, você vai ter um imposto federal, um IVA federal e um IVA para estados e municípios. Eu acho difícil acabar com o ISS. Bem difícil. Porque essa é a fonte de recursos das prefeituras. É o lugar onde é a única, quer dizer, é o único dispositivo tributário que a prefeitura tem algum poder de definir a arrecadação, tá certo? Então, eu acho que as prefeituras vão resistir muito. Então vai ter uma reforma que vai melhorar um pouquinho, mas eu acho difícil você fazer uma reforma completa, que você tenha um IVA só, a nível nacional, que tenha uma alíquota única para todos os bens, tá certo? Você teria que aumentar a alíquota para serviço. É difícil, tá certo? Bem difícil. Você pode, o API diz, mas é que nenhum país do mundo tem mais imposto separado para serviço e para bens. Não importa, tá certo? A história do Brasil, você tem uma história. Acho difícil não ser assim, tá certo? Mas, vamos ver. Alguma reforma acho que vai ter. Dividendos, será que eles mexem? Dividendos? Não, eu acho que isso vai vir depois da reforma essa é a reforma do imposto de renda. Eu acho que eles vão taxar dividendo. Que eu acho justo, né, man? Eu acho que uma distorção assim absurda. Quer dizer, na verdade, os dividendos já são taxados de alguma forma, porque você taxa lucro. Como você taxa lucro diminui dividendo. Mas o problema aí é que você tem vários grupos especiais, né? Como é que chama isso? Sei lá, várias categorias de taxação, isso é que é o problema, que gera uma distorção enorme. Isso tem que melhorar, tem que simplificar esse problema. Fim do JCP também, você acha que acontece? Isso vai acabar. Acho que essas coisas, exatamente, esse tipo de coisa... Quer dizer, isso, na sua visão, acontece quando? Esse ano acho ainda? Que pode acontecer o ano que vem. Acho que esse ano acho bem difícil. A agenda está muito cheia, né, no Congresso. Então, quer dizer, cada negociação dessa negociação da reforma tributária, é difícil pra caramba. Certo? Negociação do arcabouço fiscal não vai ser simples, tá certo? Então, demanda tempo. Boa. Nosso tempo acabou, mas acabou. Rápido, né? Passa rápido pra caramba. Eu até me perdi aqui nas contas e me perdi no tempo. Mas muito obrigado por ter vindo, Motinha. Obrigado também por vir. É sempre bom. Ao longo aqui do programa teve várias perguntas, mas vocês foram falando, então eu não fui interrompendo, até para não quebrar um pouco da linha de raciocínio, mas acabamos respondendo a maioria delas. Nishio, obrigado também. Pessoal, lembrando, se você quiser acompanhar a gente aqui de forma mais perto, né, nos relatórios, você tem a plataforma Genial Analisa, aqui na minha tela você pode colocar o celular, ou se você quiser ir pelo link aqui na descrição do vídeo tem. E óbvio, os comentários do Mota, vocês já conhecem aqui no canal, tem o programa dele, né, que é o resumo da manhã, ali na parte do almoço, e obviamente ele participando do Morning Call e do fechamento também. E se quiser me acompanhar, também tem meus programas aqui no canal da Genial, e obviamente podcast que eu tô sempre aqui. Obrigado, Zé, valeu, Motinha, Nishio. Valeu. Meu último recado amanhã, 8h40, eu vou render o Vigia da Noite agora. Você vai pegar o cargo.
vou render o vigia e encontro vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Morning Call da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Vilegas. Show de bola. Nichio, obrigado, Zé. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Até o Valeu. próximo episódio. Falou. Tá com dúvida no que investir? Quer saber quais são as melhores ações para investir nesse ano? Ou prefere começar devagarinho na renda fixa? Seja qual for o seu perfil, se inscreva no canal da Genial Investimentos para descobrir.